Por acaso você tem uma estratégia de investimentos clara e uma alocação de ativos bem definida? Se você não tem algum desses pontos, possivelmente você está investindo errado. E eu vou te mostrar mais no vídeo de hoje. Diariamente aqui na Musa Capital nós recebemos carteiras de investimento de clientes ou pessoas que nos procuram para que a gente possa analisar e auxiliar essas pessoas a investirem melhor. Vendo essas carteiras, diversas carteiras todos os dias, eu anotei alguns pontos, alguns erros comuns da maioria dos investidores e eu vou te falar agora. A maioria das pessoas não possuem uma estratégia de investimentos clara. Elas não têm uma estratégia que elas sigam ao longo do tempo. Elas simplesmente saem escolhendo ativos aleatórios, pegando dicas na internet e montando aquela carteira, mas sem uma estratégia clara e definida. Esse é um dos grandes erros. O segundo erro mais comum é que a maioria das pessoas não possui uma alocação de ativos bem definida, não possui estabelecido quantos por cento ela deve ter em renda fixa, quantos por cento ela deve ter em renda variável, em fundos multimercado, inflação, pré-fixados. Então, sem uma alocação de ativos é muito difícil que você consiga ter bons resultados ao longo do tempo e a maioria das pessoas não tem uma alocação de ativos clara. O terceiro ponto é que a maioria das pessoas investe e não tem objetivos financeiros claros. Ela não sabe quanto que ela precisa ter de reserva de emergência, quanto que ela quer ter para objetivos de médio prazo, para longo prazo, quanto que ela precisa para se aposentar, quanto que ela precisa para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E simplesmente sai investindo, acumulando um certo patrimônio, mas sem objetivos financeiros claros e não consegue entender quando ela alcançou um objetivo, quando ela pode focar em outra classe de ativo, em outro objetivo. E esse é um dos erros muito comuns também dos investidores. O quarto ponto que eu vejo que muitas pessoas cometem, um erro também, é incluir uma grande quantidade de ativos na sua carteira. Então, às vezes a gente recebe algumas carteiras de investimento e a gente vai analisar, por exemplo, a carteira de ações. Tem pessoas que têm mais de 20, 30 ativos naquela carteira de ações. Mais de 10, 15 fundos imobiliários, além de títulos de renda fixa, COI, previdência, etc. Acaba tendo um grande volume de ativos na carteira, não consegue acompanhar, não consegue analisar e, consequentemente, não tem bons resultados no médio e no longo prazo. E o quinto erro muito comum que eu vejo nas carteiras que nós recebemos todos os dias aqui na Musa Capital é aquelas pessoas que investem em várias corretoras, em vários bancos, em vários aplicativos e não conseguem ter uma visão integrada dos seus investimentos. Esse é um erro muito comum, fica com os investimentos espalhados em várias corretoras, abriu a conta num lugar para aproveitar uma promoção, para ganhar alguma coisa e não consegue ter uma visão integrada dos seus investimentos, não consegue fazer uma análise aprofundada da sua carteira. Beleza, falei dos principais erros e eu acredito que tu deve estar te perguntando, mas então o que eu tenho que fazer para investir da forma certa? O que eu preciso fazer? E eu vou te mostrar como que a gente pensa a nossa estratégia de investimentos, a nossa alocação de ativos aqui no trabalho de consultoria de investimentos, onde nós fazemos a consultoria, a gestão da carteira de mais de 250 clientes aqui na Musa Capital. Então vem comigo, vem aqui para a tela do meu computador. Inicialmente, quando a gente pensa na nossa estratégia de investimento, nós sempre pensamos numa carteira bem diversificada. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a nossa carteira, ela sempre vai buscar ter uma estratégia simples, efetiva, onde a gente vai buscar o maior retorno possível com o menor risco e sempre pensando numa diversificação global. Como vocês podem ver aqui na imagem, a nossa estratégia ela é composta de uma parcela relevante de renda fixa, que vai estar dividida entre caixa, crédito privado, crédito bancário, uma parcela em fundos multimercado e também uma parcela em renda variável. E a parcela em renda variável ela vai estar dividida entre ações no Brasil e ações no exterior, claro, para aquelas pessoas que ainda têm um perfil de risco um pouco mais arrojado, quem sabe investimentos alternativos, como uma parcela em criptomoedas, ouro, etc., ouro, prata e outros ativos alternativos. Certo, então eu já entendi que o primeiro passo é ter uma estratégia de investimentos. Depois que eu tenho uma estratégia de investimentos, eu preciso ter uma alocação de ativos bem definida e essa alocação vai variar conforme o perfil de cada investidor. Os investidores mais conservadores, possivelmente eles vão ter uma carteira com menos renda variável, então uma exposição de até 5% em renda variável, como por exemplo no caso que a gente está vendo aqui na tela,
O cliente moderado, ele pode ter um percentual um pouco maior, até 15% de renda variável, e o arrojado, quem sabe, até 30% de renda variável. Mas eu estou mostrando isso aqui para que você pense, depois da estratégia de investimentos bem definida, a gente precisa ter uma alocação de ativos bem definida, para a gente saber quantos por cento a gente vai ter em renda fixa, quantos por cento a gente vai ter em renda variável, quantos por cento a gente vai ter em multimercado, se a gente vai ter alguma coisa em criptoativos. Pois, tendo uma alocação de ativos bem definida, sempre que o mercado sobe demais ou cai demais, a gente sabe qual a classe de ativos correta que a gente deve investir para conseguir balancear a nossa carteira novamente. E fazendo todo esse trabalho de estratégia, de alocação de ativo, de rebalanceamento, é que a gente consegue ter bons resultados no médio e longo prazo. Não existe a melhor estratégia de investimentos, a melhor alocação de ativos. Existe aquela que se adapta à sua realidade, aquela que você se sente confortável. Mas aqui no nosso trabalho de consultoria de investimentos, com os nossos modelos de carteira que foram testados, que foram validados, fazendo diversos testes e backtests nos últimos 22 anos no Brasil, estamos tendo bons resultados no nosso trabalho de consultoria de investimento nos últimos 3 anos. Como vocês podem ver nesse gráfico, os nossos clientes da carteira, que estão naquela carteira mais arrojada, estão tendo um retorno aí acima de 41% nos últimos 3 anos, o moderado acima de 36%, o conservador acima de 35%, quando que o CDI nesses últimos 3 anos ficou em torno de 25% e o Ibovespa bem abaixo disso, porque a gente teve aí momentos bem ruins no mercado. E se você tem interesse, quer investir considerando a nossa estratégia de investimentos, quer uma ajuda profissional para montar a sua carteira de investimentos e parar de ter resultados ruins, ter insegurança na hora de investir, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Obviamente que para ter esses resultados, além de montar uma carteira, ter uma estratégia, uma alocação de ativos, você precisa fazer uma diversificação constante, No nosso caso aqui, nós sempre fazemos os rebalanceamentos da carteira quando a gente faz novos aportes na carteira ou pelo menos a cada 6 meses. Então esse é um passo, um quarto passo muito importante ao longo da gestão, da sua carteira de investimentos. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo e não esquece de te inscrever no nosso link aqui embaixo para que a gente possa entrar em contato contigo, te apresentar mais no detalhe a nossa estratégia de investimentos e quem sabe te ajudar aí a fazer uma gestão mais eficiente da tua carteira de investimentos para que tu possa investir com mais segurança, alcançar os teus objetivos financeiros, tendo uma estratégia sólida e clara de investimentos. Muito obrigado e até a próxima.